não foram apenas exaltações verbais à ditadura e à tortura, mas ações concretas e preocupantes que incluíram comparecimento à manifestação na porta do comando do Exército, na qual se pedia a volta da ditadura militar e o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. 2. Desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes com claros propósitos intimidatórios. 3. Ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes. 3. Ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes. 3. Ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes com a finalidade de quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal em ameaça a seus integrantes, como revelado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Raul Jungmann. 4. Comparecimento à manifestação de 7 de setembro, com ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal e ameaças de não mais cumprir decisões judiciais. Do comando do Exército aqui, era um desfile, o presidente foi participar do desfile militar, né, uma cerimônia oficial, e aí ele saiu e foi até os populares, ele não participou de manifestação, como disse o ministro. Então, isso aí está checado e é fake. Segundo, o desfile de tanques, sempre houve esse convite para a participação de manobras aqui no Planalto Central do país. E foram entregar ao presidente exatamente essa manobra militar aqui e sempre houve a entrega ao presidente. Portanto, fake que se tratou de uma demonstração desnecessária de força ou ameaça. Foi entrega de um convite para manobra militar. Manobra militar é a apresentação de armas, tanques e carros de guerra. E a quebra das vidraças do Supremo Tribunal Federal, isso aí é verdade. Mas aconteceu em 2012. Eu estava lá. Era uma cerimônia de troca de bandeira tradicional aqui em Brasília. E cada troca de bandeira, no último domingo de cada mês, aí o que acontece? Uma arma fica responsável pela troca da bandeira. E naquele dia era da Aeronáutica. A Aeronáutica programou um show. Primeiro, a Esquadrilha da Fumaça, né, um show muito bonito e tal. E 2 jatos, 2 Mirages, passaram na Praça dos Três Poderes e deram o tradicional susto que eles dão, porque eles quebram a barreira do som, eles fazem 2 vezes a barreira do som, que é de 290, quase 300 metros por segundo, né, que é a velocidade do som. Eles devem chegar a 600 metros por segundo. Então, eles quebrando a barreira, eles passam e depois vem o barulho, porque ele passa na frente do som. E aí, esse é o susto. Só que é o seguinte, exageraram na dose e quebraram mesmo as vidraças. A Aeronáutica fez um inquérito, os pilotos não foram punidos, portanto não houve erro e nem culpa dos pilotos, mas isso foi lá em 2012. E o presidente Jair Bolsonaro não era presidente, portanto, fake também. Esta declaração é muito grave. O presidente de saída do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, está acusando o presidente da República de um atentado contra o Supremo. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo que o presidente Jair Bolsonaro ordenou o sobrevoo rasante das dependências do Supremo para que fossem quebrados os vidros. Não sei se eu estou entendendo mal, né? Se foi isso que foi dito, e eu vi isso sendo dito, isto não pode permanecer dessa maneira. É uma acusação de um integrante de um poder judiciário, da mais alta corte, contra o presidente da República, uma acusação de atentado, uma acusação de crime. E um crime grave que, evidentemente, se for verdade, né, isso desclassifica o presidente imediatamente. Se o presidente tiver feito isso e isso ficar provado, ele não pode governar. Agora,
Se o presidente não tiver feito isso, se o presidente da República não tiver ordenado um rasante de aviões para macular a instituição física, as dependências do Supremo Tribunal Federal, esse ministro também não pode manter a sua... Não tem credibilidade para permanecer nas suas funções, porque ele está fazendo uma alegação de altíssimo poder destrutivo para a democracia. Se esta declaração do ministro Luiz Roberto Barroso ficar boiando no ar impunemente, só passeando nas manchetes do consórcio, que isso aqui não é mais uma democracia. Os ministros do STF têm que entender o seguinte, e aí a informação do Zé Maria Trindade é muito importante. O Supremo Tribunal Federal está provocando a sociedade brasileira, ostensivamente, não é porque eu quero, não. Está provocando ostensivamente. Está exorbitando as suas funções para ter ações autoritárias. O Supremo Tribunal Federal está na origem de uma violência. Ordenou um atentado às dependências. Isso é um atentado. Ordenou um atentado às dependências do Supremo Tribunal Federal. Eu volto à informação do Zé Maria para dizer o seguinte: os pares do ministro Luiz Roberto Barroso, neste momento, estão convidados pelo bom senso, não por mim, a rever esta declaração, a rever esse ambiente para que ele não leve a uma crise institucional de verdade, mais aguda do que ela já está. Como mente, continua mentindo. Mentiu nesse discurso, tá? nesse falatório, e mente agora. O que disse o Zé Maria, como lembrou o Guilherme, é gravíssimo. É gravíssimo. Ele deveria ser interpelado pelo presidente da República e pelo ministro da Defesa, para que ele aponte, revele quais janelas foram quebradas aí, em que momento. Apresente alguma foto, qualquer coisa, um depoimento dos próprios ministros do Supremo. Então é o seguinte, está na hora de a gente começar a enquadrar essa turma que age fora da lei, na legislação brasileira.